eu gostaria de dizer dar crédito à inspiração para essa ministração dessa noite. É óbvio que a inspiração é a palavra de Deus, a fonte é a palavra do Senhor, é a Bíblia. Mas essa palavra eu nem sabia que o pastor Samuel ia me convidar para pregar. Mas quem é professor estadual ou municipal, principalmente municipal, nós tivemos uma semana de formação, estava lá a Pri, né, estava a irmã. Quem mais que estava? Eu vi irmãos lá, estava a irmã que é diretora, como é que está, não está aqui hoje. Mas nós tínhamos alguns irmãos aqui da igreja que estavam lá na formação, na UPF. Muito obrigado. A formação para professores, aí tem palestras, tem um monte de coisa. E vamos combinar, a maior parte das coisas são coisas muito chatas, né? E na palestra mais chata que nós tivemos essa semana, quando a palestrante já nos perdeu a plateia, na primeira fala dela já perdeu a plateia. Pense o seguinte, um auditório com 70% da ocupação, mas a ocupação estava tudo da metade para trás. Então os professores ocuparam muita parte do meio para trás, pouca gente na frente. Primeira coisa que a palestrante fala: eu vou pedir que quem está lá atrás sente bem aqui na frente. Pense uma coisa boa, num auditório em que a maioria dos professores tinham de 50 para mais, 50 anos ou mais. Quantos professores foram para frente? Nenhum. Então a palestrante começou muito mal. E a palestra era muito chata. Pense uma palestra chata. Agora multiplica, né? Mas enfim, no meio dessa palestra chata, Deus escolheu para falar comigo por meio de uma criança. Tinha dos vídeos, nós assistimos, era um vídeo em inglês, estava bem ruim de ler as legendas, mas a gente fez um esforço e deu para assistir ao vídeo. E aquele vídeo, ele caiu no meu coração e começou a martelar no meu coração. E a inspiração vem desse vídeo, e Deus usou um menino para falar comigo, e essa palavra, o que Deus falou comigo, ela se multiplicou e vai ser multiplicada na sua vida. Amém? E o que aquele menino falava naquele vídeo, e a pergunta que eu vou falar para você, que depois vai virar uma afirmação. Gostaria que você rapidamente, em poucos segundos, em uma palavra, você pensasse aí na sua cabeça e eu perguntasse para você: você é muito bom em quê? Você é muito bom em quê? Em uma palavra. Eu tenho certeza que algumas pessoas de cara pensaram em alguma coisa, e algumas pessoas dizem: eu não faço a menor ideia. E provavelmente algumas pessoas devem ter pensado: eu não sou muito bom em nada. E a segunda coisa que eu vou fazer é uma afirmação. Não tenho dúvida nenhuma, eu tenho 100% de certeza que você é muito bom em alguma coisa. Eu e você somos muito bons em alguma coisa ou em algumas coisas. Tem pessoas aqui que estão muito bom em algumas coisas. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite é justamente sobre isso. Em que nós somos bons? Em que eu tenho sido bom? Em que você tem sido bom? E por que eu tenho sido bom no que eu sou bom? E por que você tem sido bom no que você tem sido? Ficou meio enrolado, mas é isso mesmo. Então o que eu quero que Deus permita que eu consiga trazer aquilo que Ele falou comigo, que Ele ministrou e que Ele mexeu muito comigo durante essa semana, Ele possa continuar fazendo na vida de vocês. E não vai terminar, essa palavra não tem um ponto final hoje aqui. Essa palavra ela tem uns 2 pontos e ela continua durante a semana na sua vida. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Estou profetizando o que vai ser ministrado nessa noite. Deus vai ministrar na sua vida durante toda essa semana e vai provocar uma transformação na sua vida em nome de Jesus. Amém?
Antes de nós continuarmos nesse raciocínio inicial, eu gostaria de ir à palavra com os irmãos, lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 17. Eu vou ler um versículo, vou pular alguns para ir para o versículo que nos interessa, depois a gente contextualiza um pouquinho, porque o texto é muito grande. Eu vou cuidar do horário, a minha esposa não trouxe os cartazes hoje, mas eu vou tentar me controlar, ela vai me dando um sinal aqui, né? Bem discreta, ela dá um sinal, ela faz assim, e eu já percebo que o horário está passando, né? 1 Samuel, capítulo 17, e vamos pegar versículo 22. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 22. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ali ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: isto é o que receberá o homem que matá-lo. E aí eu quero avançar com vocês lá para o versículo 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Amém. Aqui eu quero começar a mostrar para vocês que todos nós somos bons em alguma coisa. E eu quero começar junto com os irmãos, entender por que nós somos bons em alguma coisa. Não importa quem seja, mesmo aquelas pessoas que dizem: eu nunca dei certo em nada na vida, eu não sou bom em nada. Você é bom, e eu vou provar para vocês que você é bom em alguma coisa. O texto que nós lemos fala de um texto, de uma das histórias mais conhecidas para quem é crente e para quem não é. Mesmo quem não é crente já ouviu em algum momento a história de Davi e Golias, porque essa história também é usada como analogia em várias palestras que não são relacionadas à igreja. Várias pessoas, vários palestrantes usam essa exemplo de Davi e Golias para falar de motivação, para falar de várias coisas, de vários temas. Mas a história é que havia um gigante que a Bíblia diz que tinha mais ou menos 3,5 metros de altura pelos cálculos, né, de uma tribo que tinha como característica ter gigantes, e que por ser gigantes eles eram uma tribo de guerreiros, então guerreiros poderosos e muito temidos. E esse gigante que estava do lado do exército de filisteus, então ele desafia o povo de Israel,
E ele diz que não há nenhum homem em Israel para que possa me desafiar. Não há sequer um soldado, um homem capaz de me enfrentar. Mande sequer um homem pelo menos um homem para me enfrentar. Isso durou vários dias, aquela provocação. E o exército de Israel estava muito humilhado e muito intimidado, muito amedrontado com o desafio do gigante Golias. E a narrativa nos diz que Davi, que era pastor de ovelhas, e que ele fala um pouquinho que ele cuidava das ovelhas de seu pai, de Jessé. A Bíblia diz que ele foi enviado para o campo de batalha para levar algumas provisões, alimentação, água para os seus irmãos que estavam junto com o exército de Israel. E a Bíblia nos diz que Davi chega e vai direto ao campo de batalha, e ele escuta essa ameaça do gigante Golias, e então ele vai até Saul, e a gente tem essa narrativa que a gente acabou de escutar. E depois, continuando na narrativa, Davi vai e enfrenta Golias, e tem aquela célebre frase de Davi, do gigante: tu vem a mim com paus, tu acha que eu sou algum cão para você vir com pau? E Davi diz para ele: tu vem a mim com lanças, com espadas, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele, com uma pedra, com uma funda, ele acerta a fronte do gigante Golias e mata o Golias, arranca a sua cabeça com a espada e se torna então o grande herói de Israel. Essa história é muito conhecida. O que eu quero me fixar com vocês é na narrativa que Davi usa para convencer Saul, para argumentar com Saul que ele era capaz de enfrentar o gigante Golias. Eu quero dizer para você que o jovem rapaz Davi, ele só foi capaz de enfrentar um gigante de 3,5 metros de altura, experimentado nas guerras, temido por todos os exércitos, porque ele era muito bom em alguma coisa. Davi, ele era muito bom em enfrentar os inimigos que se apresentavam na sua frente. Davi era muito bom em confiar em Deus. Davi era muito bom em enfrentar o inimigo, não importa que inimigo fosse. Davi era muito bom em não fugir do inimigo, tanto que fosse para cumprir a missão que ele tinha a cumprir. E eu fecho a razão pelo qual Davi era muito bom. Davi era muito bom porque ele praticava. Davi era muito bom em enfrentar inimigos porque ele praticava muitas e muitas vezes o enfrentamento aos diferentes tipos de inimigos. E aqui eu volto naquele menino que deu umas marteladas na minha cabeça sem saber. Ele estava ministrando a minha vida. Aquele menino do vídeo, ele disse assim: nós nos tornamos muito bons naquilo que nós praticamos. Mas aí eu pensei, ele vai falar daí, né, do trabalho, não, ele começou a falar assim: se você reclamar de alguma coisa, começar a reclamar, você começar a praticar reclamação, você vai se tornar muito bom em reclamar. E ele continuou: se você odiar, e você odiar de novo e continuar odiando, você vai se tornar muito bom em odiar as pessoas. E ele foi dando vários exemplos, e cada exemplo que ele dava, eu aqui para mim dizendo: nossa, parece uns pastores, uns presbíteros que eu conheço pregando, dando lapada, né? E a cada coisa que ele falava, Deus ia movendo o meu coração e falando comigo coisas que eu me tornei especialistas, que eu me tornei muito bons em coisas não boas. E agora eu quero começar, até aqui eu estou falando comigo. Agora eu vou chamar você para conversa. Eu tenho certeza absoluta que todos nós somos bons em alguma coisa, mesmo em coisas que nós não nos lembramos que nós não somos bons.
Porque as coisas que nós não nos lembramos e que nós praticamos, mas não nos lembramos que nós somos bons, é porque são os nossos defeitos. É justamente aquilo que nos afasta de um bom relacionamento com as pessoas, é justamente aquilo que faz de mim um profissional que não consegue ter um bom relacionamento com os meus clientes, no meu local de trabalho, com os meus colegas de trabalho, ou é aquela característica que me faz eu não prosperar na minha vida cristã, na minha vida de fé. Seria maravilhoso aqui, e talvez muitos irmãos, quando eu comecei aqui, disseram, vai vir uma mensagem daquelas legal, né? Você é bom nisso, vai porque você é bom. Não. Nós somos muito bons em lembrar do que nós somos, dos pontos positivos que nós temos. E aí eu vou dar uma notícia para vocês, porque e tudo que eu estou falando, isso que eu vou falar, é porque Deus falou para mim. E eu falei essa semana na escola, né, numa das reuniões que nós tivemos. Deus me usou um aluno meu ano passado, lá do Colégio Cecília Leite Costa, primeiro ano de ensino médio. Um menino com muita dificuldade em língua portuguesa. Um menino que falava muito pouco, que ele sentava lá atrás. Dificuldade, muita dificuldade, e nunca falou comigo. Final de ano, depois do resultado do penúltimo bimestre que nós tínhamos, ele começou a sentar mais para frente. E teve um dia que eu vi que ele estava escrevendo num papelzinho assim, e ele pegou aquele papelzinho, ele levantou e ele entregou para mim. Ele escreveu naquele papel, ele disse, professor, o senhor lê depois. Beleza. Terminou o meu período, eu fui para outra turma, e daí eu cheguei na outra turma e fui ler o que ele tinha escrito para mim. Ele escreveu assim, professor, eu gosto do senhor e gosto das suas aulas, mas eu tenho muita dificuldade em português, sempre tive. Eu gosto do Senhor, mas eu tenho muito medo do Senhor. Mas eu tenho dificuldade, e se o Senhor não me ajudar, eu vou reprovar na sua matéria, mas eu não consigo falar com o Senhor, eu não consigo perguntar para o Senhor, porque eu tenho medo do Senhor. E aí Deus pegou, né? Sabe aquelas vezes que Deus pega assim, Ele nem precisa, pega tudo que tem assim e te dá, vai, meia hora de lapada, né? E eu disse, opa, tem ministração de Deus aqui para mim. Isso serviu para completar uma coisa que eu já sabia. Eu estava criando um marketing na minha vida como professor, com características que não são boas. Quando ninguém dava conta dos alunos, pode chamar o Paranhos lá, que eles fica miudinho. Foi assim nas escolas, foi assim no cursinho e foi assim no CASE. Eu saí com fama de louco do CASE. Eu dei aula no CASE, que é a antiga FEBEM, para quem não sabe, o CASE é a antiga FEBEM, menores infratores. Eu saí com fama de louco do CASE. Esse era o meu marketing. Como é que é o Paranhos? O Paranhos é louco. Paranhos assim, quando ele abre a boca, ninguém pisca. E eu achava isso fantástico. Fazia parte, era uma das coisas que faziam parte do meu marketing como professor. E nesse final de ano, Deus já estava ministrando comigo sobre a minha linguagem, sobre a minha abordagem, sobre essa forma agressiva, às vezes, de me posicionar com os alunos. E nesse final de ano, acho que foi o mês de setembro ou outubro, que esse menino me mandou um bilhete, então Deus disse, eu percebi que eu era muito bom em afastar os alunos de mim. Eu era muito bom em gerar medo dos meus alunos. Eu era muito bom em deixar os meus alunos assustados. E por que eu era muito bom? Porque eu praticava isso. Eu alimentava isso. Na situação, quando a situação, eu ergui um pouquinho mais a voz, né? Dava uma batida na mesa um pouquinho mais forte. Pronto. E o que Deus ministrou na minha vida, tem ministrado, e esse vídeo que eu escutei desse menino
completou aquilo que o Senhor estava já me cobrando há muito tempo. Nós precisamos deixar de ser bons em algumas coisas que nós temos sido bons há décadas. Tem muito marido que faz décadas, 10, 15, 20, 30 anos, que é especialista, que é muito bom em magoar a esposa. Você é excelente nisso. Você é especialista, pode dar aula em como magoar a sua esposa. Mas tudo bem. É o seu marketing. Eu nasci assim, a minha família é assim, meu pai era assim, meu avô era assim, grosso assim, e eu sou assim por consequência. Ei! Será que o fato de um dia você ter dito assim, eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida, será que essa coisa simples não tem o poder de provocar uma mudança naquilo que você não tinha força para mudar? Será que você vai continuar fazendo marketing? Vai continuar sendo muito bom em coisas negativas? Eu escutei uma vez, até falei com o pastor Samuel, eu ouvi uma vez de um crente dizendo assim, eu não tenho dificuldade nenhuma de pedir perdão. Ele falou isso como uma virtude, e é uma virtude. Pô, quem consegue pedir perdão é uma virtude. Agora, se você é muito bom em pedir perdão, é porque você é muito bom em magoar as pessoas. Então você está usando o fato de, não, eu peço perdão sim, mas se você magoar a tua esposa todos os dias, e todos os dias você pedir perdão, isso não é uma virtude, isso é uma muleta. Você está usando a palavra de Deus para inverter a lógica da tua vida. Você está usando a graça de Deus para continuar não mudando essa característica. Escuta uma coisa que eu vou dizer, que Deus já, em mim agora, Ele diz, o que Deus me disse, ó, só passa adiante. Se alguém é subordinado aqui, né, trabalho onde tem hierarquia, funciona assim. O cabeça vem e dá paulada nos diretores, os diretores vêm e dão a paulada nos supervisores, e os supervisores distribuem a paulada para quem está aí. É o que eu estou fazendo. Não é paulada, né? É o carinho um pouquinho diferenciado do Senhor para a tua vida nessa noite. Né? É aquele culto que tu diz, bate um pouquinho mais, papai. É por aí. O que Deus objetivamente falou comigo é me fazer lembrar tanto de personagens bíblicos que se tornaram muito bons em coisas boas, como personagens bíblicos que se tornaram muito bons em coisas que não eram boas. E sofreram as consequências de se tornarem especialistas em algumas coisas. Nós podemos viajar pela Bíblia e eu vou cuidar o tempo, tem muita coisa para a gente analisar, mas eu vou procurar respeitar o tempo que nós temos. Eu poderia citar alguns personagens bíblicos, começando com Noé. Noé recebeu talvez, na minha impressão que eu tenho, o desafio mais difícil que ele recebeu na Bíblia foi Noé. Deus chegou para Noé e disse assim, ó, eu vou acabar com tudo aqui, eu ia acabar com tudo, mas eu olhei para ti, e por tua causa eu não vou destruir a humanidade. Vou te dar uma missão bem simples. Constrói um barquinho aí, 100 e tantos metros aí, e o seguinte, porque eu vou mandar chuva, vou mandar um dilúvio. Oh, beleza, vou obedecer, mandar dilúvio. O detalhe, nunca tinha chovido.
E avisa o povo aí para se preparar, porque eu vou mandar o dilúvio. Nunca tinha chovido, quanto mais um dilúvio. Pense você ficar anos, e aí há uma dúvida aí teológica, né, e histórica sobre quantos anos Noé ficou construindo a arca. Tem uns que dizem que ficou 120 anos, ele não ficou 120 anos, pelo menos eu não penso que ficou. Mas ele ficou, vamos dizer que, no mínimo, ele ficou 5 ou 10 anos construindo a arca, vamos ficar por aí, no mínimo isso. E o resto do tempo, desses 120 anos, ele ficou tentando convencer as pessoas daquela sociedade, daquele tempo, de que Deus tinha falado com ele, que Deus ia destruir a humanidade, e que só quem estivesse dentro de uma arca que ele construiu ia sobreviver, porque ia vir um dilúvio. Ninguém sabia o que era dilúvio e ninguém sabia o que era chuva. Essa missãozinha que Deus deu para Noé. E durante 120 anos ele foi fiel à palavra de Deus, que disse assim: eu vou destruir a terra, só vai sobreviver quem estiver na arca, e eu vou destruir com uma coisa que não existe, que ninguém nunca viu, que ninguém sabe o que é. Prega, anuncia para as pessoas, para que elas mudem de atitude e que elas entrem na arca. Que elas se convertam dos seus maus caminhos. Então Noé, em 120 anos, ele se tornou muito bom em confiar na palavra que vem da boca de Deus. Em 120 anos, ele se tornou um exemplo para nós, de alguém que era especialista em todos os dias encontrar força para cumprir a sua missão na palavra daquele que é o único que é capaz de honrar a sua palavra eternamente. Se nós avançarmos pela palavra do Senhor, nós teríamos o exemplo de Abraão, que a própria Bíblia nos diz que ele é chamado o pai da fé. No livro de Gênesis tem a narrativa, Deus chama Abraão e diz: ó, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que tu não sabe onde é que é, eu vou te levar, vou te mostrar. Leva toda a tua família, sai do meio da tua família e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu farei de ti uma grande nação. E durante toda a trajetória de Abraão, Deus vai testando essa fé de Abraão, faz uma promessa de ele ter uma grande descendência, mas está chegando perto dos 100 anos, ele não tem filho, até que Deus envia ele: não, tu tem um filho que é a promessa, que vai continuar então, e a tua descendência não vai poder ser contada, assim como não pode ser contada as estrelas do céu. Vem o filho da promessa, glória a Deus, terminou a prova. Não, agora pega o teu único filho e me oferece em sacrifício. Ele pega o filho e está pronto para entregar em sacrifício, quando o Senhor diz: não, esse é o filho da promessa. E várias outras passagens da vida de Abraão vão mostrando que Abraão se torna muito bom, se torna um herói da fé por praticar a fé nos diferentes momentos da sua vida. E a gente vai andando pela palavra, a gente vai andando pela palavra, o chamado de Moisés. Moisés é chamado pelo Senhor, lá no livro de Êxodo, para libertar o povo de Israel, que estava há 400 anos cativo no Egito, e Deus ouve o clamor do seu povo, e diz: agora eu vou libertar o meu povo do Egito. E Deus, por meio de todas aquelas pragas, Deus convence o coração de Faraó a libertar o povo do Egito. O povo passa pelo Mar Vermelho, naquela passagem maravilhosa. Eu não sei se alguém, isso denuncia idade, agora eu quero ver sinceridade. Quem é que teve em casa aquele quadro do mar se abrindo? O povo passando pelo mar, do povo de Israel, atravessando, enxuto. Levante a mão, dê um sinal de mão. Eu tive, né? Esses irmãos devem lembrar do corinho também, quebrei o quadro da minha parede, né? Então tá. Isso denuncia idade. Quem lembra disso aí já está, ou está nos 50 e tantos, está pertinho dos 60 aí, né? Eu me lembro. Então Deus faz uma coisa maravilhosa, manda então, liberta o povo do Egito, o exército de Faraó
é engolido pelo mar, e tinha tudo então para agora, meu Deus, o povo de Deus agora vai explodir em louvor, adoração ao Senhor, ele vai reconhecer que só Jeová é o Senhor. Ao invés disso, o que acontece? O povo começa a murmurar. O povo de Israel começa a murmurar, e nós temos inúmeras passagens, eu vou citar só algumas rapidamente, em que o povo do Senhor se torna especialista. O povo de Israel se torna muito bom em murmurar, em reclamar do Senhor. Êxodo 14, 10 a 12 diz assim: ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já não lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo 16, 2. No deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Pão que vinha diretamente do céu, fresquinho, todo dia. Não precisava guardar, não era para guardar. Todo dia Deus enviava o maná, o pão diretamente do céu. Agora sim, agora esse povo, só glória. Agora é só reteté. Êxodo 16, 35. Diz que os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegar a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. 40 anos Deus sustentou o povo com alimento que vinha direto dos céus. Quem era o padeiro? Deus. Deus, o Criador de todas as coisas, todos os dias fazia chover maná do céu. E o povo comia todos os dias pão que vinha dos céus. Olha o que o povo diz em Números 21, 4. Partiram eles do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos essa comida miserável. Qual era a comida miserável que eles detestavam? O maná. Está com o cinto de segurança aí, meu querido? Se está, aperta. Será que eu e você, nós não estamos num momento da nossa vida que nós praguejamos do maná que o Senhor manda para nós? Que o maná que Deus manda, a palavra que Deus manda, é exatamente conforme a nossa necessidade. O maná que Deus mandava tinha todos os nutrientes que o povo de Israel precisou para enfrentar uma caminhada no deserto, com tudo o que um deserto traz de dificuldade. Mas olha a frase do povo de Israel: nós detestamos esse alimento. E aí escuta aqui, meu querido. Às vezes, Deus manda um maná do céu, por meio do profeta, por meio do ministro, por meio do mensageiro que está aqui. E porque a palavra não é boa para mim,
porque a palavra mexe nas minhas feridas, porque a palavra pisa nos meus calos, nós murmuramos contra o Senhor. Agora não era mais um povo que não conhecia Deus. O povo que saiu do Egito era uma geração que fazia 400 anos que ouvia as histórias dos seus antepassados. Mas eles não tinham uma relação com Deus. Mas o povo que agora disse, nós detestamos esse maná que Deus manda, era o povo que fazia quase 40 anos, estava andando com Deus. E cuidado, meu querido, muita coisa, talvez muita coisa que nós murmuramos, a respeito de muita coisa que nós estamos murmurando, às vezes nós estamos murmurando do alimento que vem diretamente do céu. É maná, mas nós detestamos o maná que vem do Senhor. A murmuração era a especialidade do povo de Israel. Qual foi a consequência? Quantos daquela geração entraram na terra prometida em Canaã? Quantos? 2. Dos aproximadamente, se calcula, 2 milhões de israelitas que saíram do Egito. 1 mais 1, 2 pessoas, Caleb e Josué, herdaram a terra prometida. Nem Moisés, o grande líder, não entrou na terra prometida. Ele viu a terra, mas ele não entrou na terra prometida. E a palavra que o Senhor tem trazido nessa noite, meu querido, embora ela tenha um tom mais duro, mas é uma palavra para chamar a sua atenção. É uma palavra para que nessa noite você identifique características que você carrega e não percebe. E às vezes algumas que você percebe, você acha muito legal. Na sua vida profissional, no seu relacionamento familiar, ou na sua vida cristã. E eu vou confessar o pecado aqui, tá? Deus, há muito tempo, eu sei que eu tenho uma característica, e eu prometo para Deus que eu vou mudar, e eu não mudo. Eu sou muito bom em protelar, em empurrar para frente. Eu sou especialista em procrastinação. Empurrar para frente, tenho 2 meses para fazer. Quando que eu vou fazer? Na madrugada do último dia. Esse cara sou eu. Era eu, em nome de Jesus. Amém? Por que eu disse que a mensagem não vai ganhar um ponto final hoje? Porque hoje, ao encerrar esse momento da palavra aqui, nós vamos colocar uns 2 pontos. Para quem estudou um pouquinho os sinais de pontuação, os 2 pontos sempre antecedem uma continuação. Pode ser uma explicação, pode ser uma lista, uma enumeração de justificativas, de várias coisas. Ao encerrar esse tempo da palavra aqui no altar, nessa noite, Deus vai colocar 2 pontos nessa mensagem. E a partir do momento que você colocar o pé para fora da igreja, Deus vai começar a trabalhar no seu coração. E vai trazer palavras que são características que você tem e que você resiste em manter na sua vida. Ou características que você não vê, mas todo mundo que convive com você vê e sabe. Se você perguntar, se alguém perguntar para alguma pessoa que convive com você, como é que é o fulano, eles vão dizer exatamente como você é. E a gente foge desse tipo de questionamento. É muito ruim quando nós escutamos os outros dizerem que nós somos uma coisa, e a gente diz, não, eu não sou assim. Alguém já fez isso? Não, eu não sou assim. Mas as pessoas sabem
Quem convive conosco sabe exatamente no que nós somos bons. Aquele meu aluno, ele me jogou na cara que eu era muito bom em gerar medo nos meus alunos. E eu prometi para o Senhor que esse ano de 2023 eu vou tirar essa característica do meu marketing como professor, em nome de Jesus. Pelo contrário, eu fiz um propósito com o Senhor de construir pontes com os meus alunos e não muros, porque é isso que nós fizemos às vezes. Nos nossos relacionamentos nós fechamos as portas, e principalmente quando alguém percebe como nós somos de verdade, nós fechamos as portas. E eu quero que o Espírito Santo do Senhor traga ao seu coração, não só agora, mas durante toda essa semana, algumas coisas nas quais você é muito bom, mas você precisa deixar de ser bom nessas coisas. A palavra do Senhor diz assim: ser excelente para o que é bom, e sejam inocentes para o mal. Tem um louvor que nós cantamos aqui, um rap, né? Ser excelente porque é bom, ser inocente para o mal. Às vezes nós somos excelentes para o que é mal. Às vezes nós somos muito bons no que é mal. E aqui deixa eu dizer uma coisa para você, e não é a primeira vez que Deus manda eu dizer isso. Talvez você, durante muito tempo, você tenha sido muito bom lá na sua vida profissional, com uma característica que não agrada ao Senhor. Você pode ser o melhor vendedor da sua empresa, usando estratégias que o Senhor não aprova. Você pode ser muito bom em empurrar produto que não presta para os seus clientes, mentindo. Em nome de Jesus eu vou te dizer, ou muda de ramo, ou muda de estratégia. Eu sou vendedor ainda, e eu sei do que eu estou falando. Se eu ouvisse todos os diretores de venda e supervisores de venda que mandavam eu vender produto, eu tinha empurrado muita porcaria para muito cliente. Acho que até por isso o meu forte não são as vendas. Eu não tenho coragem de dizer, tem uma porcaria aqui que eu preciso vender porque me mandaram, né? Eu não compraria, mas eu vou empurrar para o Rogério. O Rogério vende casa pegando fogo, mas ele diz que a casa está pegando fogo. Eu não vou dizer que eu boto a mão no fogo, porque vai ser, né? Eu vou aproveitar o trocadilho aí, não vou dizer, né? Mas se nós fazemos essas coisas, isso é só um exemplo, meu querido. Eu tenho um irmão, graças a Deus, esse não é da nossa igreja, mas poderia ser. Ele veio lá e eu disse, eu cancelei a net, agora eu vou assinar a Direct, né? 100 e poucos reais, eu sei que tinha outro plano de 200 e poucos. Disse, vou ficar uns tempos sem agora, porque eu não estou podendo pagar. Ele disse, eu tenho 3 aparelhinhos daquele lá do Paraguai, tudo liberado. E olha o que o amado, abençoado do irmãozinho em Cristo disse, até os pornozão aquele é liberado. Irmãozinho em Cristo, paz do Senhor, obreiro, abençoado, tudo liberado, esporte, tudo, até os canaizinhos aquele, que são bloqueados no outro. Escuta aqui, meu querido, ou nós somos crentes o tempo todo, em todo lugar, para o que der e vier, ou não perde tempo, meu amigo, você está se enganando, porque eu vou dizer uma coisa para você, depois que você aceita Jesus, você vai ter que encontrar prazer na lei do Senhor, porque você não vai ter mais prazer absoluto naquilo que é pecado, porque você pode até pecar, mas você vai sentir culpa por aquilo que você fazia sem culpa. É esse o mistério do Evangelho. Você é casado, diz que ama sua esposa, mas quando eu vou dizer meu exemplo, tá? Mas sai para a reunião da empresa lá, a conferência, o congresso dos vendedores de todo o estado, aí o hotel fica vazio.
na madruga, porque a galera tem o pointzinho lá, né? Mas eu sou casado, eu amo minha esposa. Não tem nada a ver. Todo mundo vai. Cansei de ficar sozinho no hotel. 30 colegas junto, sozinho no hotel. Vamos. Eles queriam que eu fosse com medo de eu contar, né? Cada um faz o que é da tua vida, mas eu não vou porque você vai. Encontre prazer na lei do Senhor. Porque se você não encontrar prazer na lei do Senhor, a sua vida vai ser vazia, porque você não vai ter prazer em mais nada. Porque você vai tentar continuar com a sua vidinha paralela, mas quando você vem para a casa de Deus, a palavra do Senhor confronta você, e você se sente culpado. Então, obedeça a palavra. Salmo 1: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Mas não se assenta na roda dos escarnecedores. Coloca o chip de crente e não tira mais. Dá para trocar o chip quando sai da igreja? Dá, e muita gente troca. Para com isso, meu querido. Tem o chip de crente aqui, mas quando eu vou fazer os meus brinques, eu boto outro chipzinho. Quando eu vou para o colégio, eu tenho outro chip que eu coloco. Quando eu vou para a faculdade, eu tenho outro chip. Ninguém sabe que eu sou crente. E ninguém pode saber. E ninguém vai conseguir saber. Se ninguém nunca desconfiou que você é crente, meu amigo, você tem 2 chips. Simples assim. Você convive com seus colegas há muitos anos, ninguém desconfia. E o dia que te encontrar na rua, te ver na igreja, dizer: mas você é crente, você tem 2 chips. Pega esse chipzinho, bota fora e pega um aparelho que tem um chip só. Troca o teu aparelhinho. Tem espaço para 2, 3, 4 chips. Pega um aparelhozinho básico que não tem espaço para outro chip na tua vida. Encontre prazer na casa de Deus. Encontre prazer em obedecer ao Senhor. Porque senão você vai viver uma vida sem prazer. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Não sei se é profetizar ou lançar uma, né? Amém. Falei bem calmo agora. Minha esposa disse: tu não xinga os irmãos. O que Deus está ministrando às nossas vidas nesse dia, meus irmãos. E Ele usou um menino, e pasmem, o menino que calmamente ele falou essas palavras de sabedoria. Ele não tinha mais que 6, 7 anos. E ele, num videozinho de uns 3 minutos, ele calmamente, ele ministrou tanta coisa na minha vida, que se transformou numa palavra que Deus aumentou e nos trouxe nessa noite. Você tem sido bom em alguma coisa. Mesmo quem tem a autoestima muito baixa, você tem sido muito bom em se vitimizar. Conhece alguém que é vítima? Eu não consigo, porque não sei o quê. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu pai morreu, meu papagaio não fala mais. Comprei um anão, ele cresceu. Conhece? Eu tinha vários exemplos aqui, eu vou encerrar com um último. Que para mim, eu acho que é o exemplo principal para nós. O apóstolo Paulo, enquanto ele ainda era Saulo de Tarso, ele era muito bom. Ele era extremamente bom. Ele era especialista em prender e perseguir cristãos. Era o que ele mais sabia fazer. Ele era muito bom em várias coisas. Ele era muito bom na lei, ele era especialista na lei, era um cara inteligentíssimo, era um cara especialista em liderar.
mas nos últimos anos ele tinha se tornado um perito, um especialista em perseguir cristãos e terminar com aquela nova seita, aquela nova religião que estava surgindo, que era o cristianismo. Até o dia que ele teve um encontro com Cristo. E aqui eu quero dizer uma coisa: se você teve um encontro realmente real com Cristo, esse encontro tem que ter sido transformador na tua vida. Aquele cara que tinha sido durante vários anos muito bom em perseguir cristãos, agora ele tem encontro com Cristo e Cristo diz assim: sabe esse chip de perseguir cristão? Tirei. Agora o chip mudou. Agora você é o cristão. E mais, agora você vai se tornar um especialista em ser perseguido. Isso é conversão. Jesus inverteu a ordem da vida de Paulo. Ele era o perseguidor que se tornou perseguido. E veja, ser perseguido, sofrer pelo Evangelho, fazia parte da vocação de Paulo. Em várias passagens ele diz nas suas cartas: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Muitas de suas cartas mais célebres foram escritas na prisão. E em um dos textos, em uma de suas cartas, ele faz uma lista de tudo que ele sofreu. 5 vezes açoitado com o número máximo de açoites, apesar de ser um cidadão romano que não precisava passar por isso. Ele submeteu a ser preso, ser humilhado, ser torturado, ser agredido. Mas ele nos dá um exemplo que nós só podemos dizer e terminar e dizer uau. Ele diz assim, lá em Filipenses, capítulo 4 e 11, ele diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós amamos esse versículo, sem contexto. Esse versículo nós temos, tudo posso. Sabe quando que eu penso nesse tudo posso? Quando eu quero comprar um apartamento muito acima do que eu tenho. Quando o carro que eu sonho, que eu vi na propaganda, ele está muito longe daquilo que eu quero. Quando eu gastei mais no cartão, e hoje é domingo e amanhã vem a fatura, 4.000, quanto que eu tenho na conta? Menos 8. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo assim: eu sei estar contente com Deus em toda e qualquer situação. Eu posso estar contente em toda situação, porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Ele se tornou muito bom em se contentar em toda e qualquer situação. Mas não é o se contentar de acomodação, é o estar contente no Senhor. E a razão por nós murmurarmos é porque nós não aprendemos estar contente em todo o tempo. Nós gostamos de cantar que és fiel em todo o tempo. Tu és bom em todo o tempo. O difícil é nós dizer: Senhor, a coisa está ruim, mas eu me alegro no Senhor. E eu encerro essa palavra
Com o exemplo do apóstolo Paulo, o ministério de louvor pode subir. Dizendo que, talvez você lembrou durante essa ministração, como Deus tem falado comigo, de coisas nas quais eu tenho sido bom, mas não são coisas boas, não são boas características. E essas coisas que eu tenho sido especialista e não são boas, têm ofuscado aquelas outras características positivas que eu tenho. Se você quiser que a presença de Deus brilhe na sua vida, toda a obra que o Senhor já fez em algumas áreas de sua vida, em alguns espaços que você deu para o Senhor na sua vida, que essas boas características do Senhor, elas brilhem na sua vida. Peça para que o Senhor te mostre o que é que você tem sido bom e que você tem que, em nome de Jesus, deixar de ser bom. Os teus colegas de trabalho não podem continuar te reconhecendo como aquele que traz confusão nas reuniões. Quando chega, acabou a paz. Eu tive um colega essa semana que me atormentou em 2 reuniões no colégio, porque ele não falava, ele gritava, discursava, incomodou todo mundo. E eu olhei para ele e falei depois para os meus colegas, depois que ele tinha saído, eu disse para eles, estavam falando, mas tu viu, mas ninguém aguenta mais. Eu disse, esse cara era eu há alguns anos. Eu era esse cara que gritava nas reuniões. Eu era esse cara que tumultuava as reuniões. Eu era muito bom nisso. No que você tem sido bom? E eu quero fechar esse momento aqui, pedindo que você fique de pé. E você baixe a sua cabeça, incline a sua cabeça, coloque a sua mão no seu coração. Eu quero perguntar para você, no que você é bom? No que você tem sido bom durante a tua vida? Que marcas você tem e que você nem sabia que você tinha? Ou que marcas que você tem, que você sabe que carrega, mas você se orgulha disso? Mas isso tem sido um problema para o Senhor trabalhar na sua vida. E a minha oração é que o Senhor faça uma obra silenciosa no seu interior. Que o Espírito Santo faça aquilo que só Ele que é capaz de fazer na nossa vida, de nos convencer que precisamos mudar, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Escute uma coisa que eu vou dizer, pode ficar assim como você está, mas só escute bem. A graça do Senhor, o amor ilimitado de Deus por nós, revelado em Cristo na cruz, não pode ser uma justificativa para você não abandonar o pecado. Você tem pedido perdão repetidamente ao Senhor, sem arrependimento. Você tem pedido perdão ao Senhor por pecados que você já está pré-agendado a cometer novamente. Escute o que eu vou dizer, e também não é a primeira vez que Deus manda eu dizer isso. Você corre um grande risco de ser rejeitado pelo Espírito Santo de Deus. É possível isso? Sim. E esse é o único caso em que ninguém mais adianta pregar para você. Quando você conscientemente você vem a Cristo e diz, eu me arrependo, mas você já está premeditando o mesmo pecado.
já não há mais perdão para você. Hoje Deus está te dando um alerta. Arrependa-te de verdade. Enquanto o Espírito Santo ainda está te convencendo do pecado, o Espírito Santo ainda está aí. O Espírito Santo não está apagado. Há fagulhas do Espírito ainda no seu interior. Em nome de Jesus, assuma um compromisso com o Senhor. Peça perdão de forma diferente do que você tem feito, e assuma um compromisso com o Senhor, e volte a sentir prazer na lei do Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós com muito temor, Senhor, nós oramos neste momento, com muito temor e reverência. Nós estamos, Senhor, digerindo a Tua palavra. Fomos ministrados por ela. Ela confronta, Senhor, tanta coisa que faz parte da nossa vida, que são marcas que carregamos, quem sabe, há anos, há décadas. E só o Teu Espírito Santo é capaz de nos convencer de que precisamos deixar de sermos reconhecidos, deixar de ser bons em coisas que nos afastam das pessoas e em coisas que nos afastam de Ti, Senhor. Que durante esse culto e ao findar esse culto e durante toda essa semana, o Teu Espírito Santo esteja ministrando por meio dessa palavra na minha vida, e que marcas de décadas, características que parece que já estão impregnadas a nossa personalidade, possam, em nome de Jesus, deixarem de fazer parte das nossas vidas. Que estejamos identificados pelas marcas do Evangelho. Que estejamos, Senhor, disponíveis como vaso na mão do oleiro. E se precisar, quebra, Senhor. Quebra, Senhor, para fazer um vaso perfeito. Se é uma área da nossa vida, Senhor, que precisa de perdão, de libertação, de cura, de restauração, traz arrependimento genuíno nessa noite, Senhor. Que possamos assumir um compromisso genuíno, porque a culpa tem corroído corações de irmãos que estão nessa noite. Tem irmãos que têm vivido, Senhor, o prazer momentâneo do pecado e a culpa permanente, porque a Tua palavra é o nosso espelho, o nosso guia. Mas que a Tua palavra possa limpar, Senhor, nessa noite. O sangue de Jesus possa definitivamente cobrir toda mancha de pecado, e que cada um de nós possamos sentir o prazer em obedecer os Teus mandamentos e nos identificarmos com Cristo. Espírito Santo, nós não desejamos essa visita aqui. Nós queremos passar uma semana em tratamento contigo. Nós precisamos de um tratamento intensivo da Tua presença,
da palavra de Deus sobre essas feridas, sobre essas marcas interiores. Toda mentira do inferno, o diabo que nesse momento tenta falar na mente desse irmão que não adianta mais, que o Senhor já abandonou, que o Espírito Santo já abandonou. Traz, Senhor, a verdade ao coração desse irmão que está tendo oportunidade nessa noite de assumir um novo compromisso com o Senhor. Em nome de Jesus, eu oro por restauração, Senhor. Eu oro por entrega verdadeira. Eu oro, Senhor, por quebrantamento genuíno. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Nós entregamos tudo a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Eu entrego tudo a Ti. Tudo a Ti. A Ti, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Toda vez que nós viemos à casa de Deus, o compromisso que estava sobre a minha vida, pela palavra que o Senhor entregou para mim, agora ela não está só sobre a minha vida, ela está sobre a sua vida. Você não vai poder dizer para Deus: eu não sabia. Eu dividi agora a responsabilidade dessa palavra. Escute aqui, dessa palavra que é maná do céu para a sua vida nessa noite. Se você quiser, você pode dizer: eu odiei esse alimento, como o povo de Israel disse. Ou você pode pegar essa porção e dizer: Senhor, era tudo que eu precisava ouvir nessa noite para mudar a minha vida, para tomar uma decisão com o Senhor, para me reconciliar verdadeiramente com o Senhor. Amém? Que o Senhor possa continuar trabalhando na sua vida essa palavra. Amém? Que Deus os abençoe, que vocês tenham uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém.